bem com você? Eu sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos. E hoje nós vamos falar sobre dogmas, vamos falar sobre usos, costumes, e liturgia dos cultos dessas igrejas evangélicas, pode-se dizer assim, que não são pentecostais, neopentecostais, embora creem nos dons, falem em línguas, mas é meio que liberais em todos os sentidos. Então é disso que nós vamos falar. Lá a liturgia do culto não existe da paz do Senhor, Pai, graça e paz de Deus, paz de Jesus Cristo, coisas desse tipo você esquece. A maioria não usa esse tipo de costumes, esses atos. A forma de cultuar a Deus também é diferente. Eles cantam muito, louvam muito qualquer tipo de louvor que você imaginar. Então eles guardam um período de 1 hora, 1h20, depende muito delas. Estou falando que já frequentei algumas e frequento uma. Então, por exemplo, eles focam muito no homem. Infelizmente é a realidade. Eles focam muito no homem. No louvor, por exemplo, se a pessoa canta muito bem, toca muito bem, como eles colocam aquelas monte de luzes, como se fosse um teatro, uma casa de show, e muitos pintam seus templos internos de preto, uma cor que as luzes e a câmera, enfim, aquelas telas enormes atrás, passando lá algumas coisas, para que o foco seja na pessoa que está lá, seja ela pregando, seja ela ministrando alguma coisa, alguma bênção, ministrando lá dom, sei lá. O foco seja na pessoa que lá está, o que eu particularmente não concordo. É uma liturgia de culto, eu não concordo, porque nós vamos a esses lugares, nós chamamos de igreja, templos, salões, seja como for, estamos lá com o intuito de adorar a Deus, somente a Deus, e acabam perdendo o foco e adorando o homem daquela forma. E tem outros usos, por exemplo, onde eu estou, depois dos louvores eles colocam intervalo, tipo um descanso. Se você quiser tomar café, você toma um café. O próprio pastor, quando está pregando, ele toma um cafezinho lá na pregação mesmo, um sucozinho. É pecado? Sei não é pecado, mas para você ver como eles quebram esses paradigmas, sabe, que essas igrejas tragam ao longo de muitos anos e muitos anos. Tantos os possamos dizer assim, os protestantes, que protestaram lá na igreja de Westminster, pelo Lutero, e depois, já muitos anos depois, da industrialização, e essa coisa foi se reformulando, e entraram esses pentecostais, aí já foram mudando, No Brasil mudou-se mesmo de nome, passou a ser evangélicos, mas já vindo dos Estados Unidos. Então no Brasil isso tem por volta de um pouco mais de 100 anos. Tá bom? Então é dessas pessoas que eu quero falar. Mas antes quero falar sobre dogmas, porque as pessoas criam os dogmas, o ser humano cria os dogmas, que o que era para ser, foi de início criado pela Igreja Católica, o que era para ser algo realmente espiritual, hoje não. Conforme você tem o entendimento, os evangélicos principalmente, da palavra de Deus, de determinadas passagens para Deus, e você cria aquilo um dogma, e você não muda, sendo heresia mesmo, você não muda, que a gente vai falar sobre isso. Então não julgue, para não ser julgado. Às vezes olhamos só a aparência, pode ser modismo, talvez não, talvez sim. Os hábitos, costumes, da forma que eles cultuam a Deus, a sinceridade no coração, como eu vou saber? Somente o Espírito Santo de Deus. Então não julgue. Aparentemente é um modismo. Se for modismo, isso acaba. Se for do homem, isso acaba. Sabe? Se realmente não estiver concentrado, centrado na palavra de Deus, em Cristo Jesus, nada aí prospera, tá bom? Mas lembrando que essas tais igrejas, de onde eu vim também, ditas evangélicas, antigas, sabe? Cheio de prostituição, cheio de adultério, pastores mentirosos, pastores ladrão, enganadores, tem de tudo lá, de tudo. Você está entendendo? Então, esse novo jeito de cultuar Deus, talvez não condiz com o seu, da forma que você aprendeu, que seus pais te ensinaram, os seus avós, é a tradição. Então isso está sendo quebrado. Se é bom ou não, não sei. O que sei é que Jesus está voltando. E nós, eles, nesse modernismo, que alguns criticam, falam que é casa de show, que é boate, que é barzinho, enfim. Mas tem muita gente sincera lá, servindo a Deus de coração. E muitos bonitinhos, de terninho, gravatinha e por aí vai,
cheio de pureza, sabe? É como sepulcro, Deus fala que é como sepulcro, sabe? Branco, caiado, pintado ali de branco, e por dentro cheio de imundície. Então, apontar o dedo é fácil, e falar das coisas que os outros praticam e fazem é fácil, mas nós não olhamos, né? Não tiramos, né? Aquilo que está no nosso olho, a trave, né? Que está no nosso olho. Nós olhamos o nosso irmão na frente, tá bom? Por isso que eu estou abordando esse tema. Então acompanhe conosco aí. Os protestantes também têm seus dogmas. Quando você pega aquela sola escrita lá, eles, sabe, são bitolados nela lá. São verdades ali? Sim. Mas se você pegar, por exemplo, os arminianos, você pode ficar calvinista, né? Calvinista pode ser parte luterana, pode ser parte batista, presbiteriana, mas se você pega os arminianos, também tem seus dogmas lá, também tem suas sola escritas lá, tá bom? Então você vê que todos eles têm seus dogmas e eles bitolam lá, caem de cabeça nisso aí, não muda. Tudo isso foi criado pelo homem, tá bom? Em suas reuniões, em seus concílios, enfim. É disso que a gente está falando, e essa parte atual de Evangelho 600, que eu quero abordar sobre isso, também criam seus dogmas, seus costumes, sabe? Eles não querem desses mais antigos, mas eles mesmos criam os seus. Então, está tudo no bojo, tá bom? Então vamos lá, Igreja Católica, seus dogmas. Vamos falar aqui, né? Dogma é uma verdade revelada sobre fé absoluta. Os dogmas têm estas características porque os católicos romanos confiam que um dogma é uma verdade que está contida, implícita ou explicitamente, na imutável revelação divina, ou que tem com ela uma conexão necessária. Para que essas verdades se tornem em dogmas, elas precisam ser propostas pela Igreja Católica, diretamente à sua fé e à sua doutrina, através de uma definição solene, infalível pelo Supremo Magistério da Igreja, o Papa, né, ou o Concílio Ecumênico com o Papa, e do posterior ensinamento dessas pelo magistério, né, ordinário da Igreja Católica, para que tal proclamação ou classificação solene aconteça. São necessárias algumas condições. Bom, os credos católicos, né? Dogma 1, dogmas sobre Deus. 2, dogmas sobre Jesus Cristo. 3, dogmas sobre a criação do mundo. Dogmas sobre o ser humano. 4, né? 5, dogmas sobre marianos. 6, dogmas sobre o Papa e a Igreja. Dogmas, que é o 7, sobre os sacramentos. E 8, dogmas sobre as coisas, as últimas coisas, tá bom? Então, assim, pegando... aí tem subdivisões, mas pegando no geral é isso aí da Igreja Católica. Bom, dogmas evangélicos, né? Os dogmas evangélicos, depois a gente fala sobre os protestantes, né? Vamos lá. A raiz da palavra dogma vem do latim atis, né? Que deriva do grego atos, decisão. Dogma é um assunto em que a igreja, em sua forma de governo, decide se posicionar em determinada linha de pensamento que surge do não fechamento das escrituras ou do silêncio da mesma, que nasce da necessidade de regulamentar confissão de fé, atos, condutas e procedimentos da instituição ou do cristão. Os dogmas surgem fora da revelação bíblica, vai vendo, fora da sã doutrina, por tradição da comunidade evangélica ou de uma igreja local, e que atravessa as décadas e por se tornarem antigos, acabam de certa forma sendo tratados em pé de igualdade com as escrituras, tá vendo? Você vai lá ler uma passagem bíblica, você entende ela do seu jeito, isso foi uma instituição ou de uma pessoa só, e você crê aquilo lá como que é verdadeiro, que se torna um dogma, que está às vezes acima da palavra de Deus, da verdade, tá bom? Que precisam ser colocados no lugar de inferioridade, né? Que seria o correto, mas não. A palavra de Deus é sempre revisada à luz da palavra de Deus. Então, seus desdobramentos, os dogmas tornam-se linhas de pensamento na brecha da revelação bíblica. Exemplos disso são aquelas questões polêmicas sobre assuntos doutrinários em que a Bíblia não fecha, tipo continuismo pentecostal, cessacionismo, né, que também é uma coisa complicada, que cessou os dons, né, também reformado, premilenismo,
pré-milenismo, amilenismo, calvinismo, arminianismo, meu Deus, isso aí é uma discussão eterna, sabe? Que o apóstolo Paulo, né, fala que para não se compreender, mas não tem jeito. Porque cada um criou e entende do seu jeito. Aí são dogmas e você não quer mudar, entende? É isso aí. As doutrinas bíblicas que surgem da revelação de Deus não possuem dogmas, elas vêm, como o apóstolo Paulo intitulava, são doutrina. Os dogmas se unem às doutrinas bíblicas e tornam-se o que chamamos de confissão de fé. Porém, existem confissões de fé ou credos. Credo apostólico, por exemplo, da Igreja Católica ou Protestante, são os mesmos. Os meus também, professor Evangelho, é o mesmo. Se você ler o credo apostólico, lá no início da Igreja primitiva, você vai ver que é o mesmo. Nós cremos em tudo que está lá. Credos do cristianismo. Hoje, muitas igrejas, denominações, congregações colocam as doutrinas bíblicas em seus credos, porém acrescentam seus dogmas, seus pensamentos, seus costumes, seus hábitos, e tem aquilo como verdade. Às vezes é heresia, na sua maioria das vezes. Então, o lado negativo. Alguém já disse, é mais fácil o povo evangélico quebrar uma doutrina bíblica do que quebrar um dogma. É mole. As doutrinas bíblicas, o apóstolo Paulo nos ensinou, eles modificam, criam dogma e acham que aquilo ali é o que prevalece. Esses últimos teólogos dos últimos dias, aí, com seus pensamentos, seus entendimentos, seus estudos, e acabam modificando aquilo que foi nos ensinado desde o princípio na igreja primitiva. Esse é um grande problema do dogma, porque o dogma, algumas vezes, não é uma heresia interna, às vezes, né? Ou que entre si traga algum mal para o cristão, pecado. O problema do dogma, nesse ponto, é a exaltação que dão a ele, em detrimento do Evangelho de Cristo e das doutrinas bíblicas. Então aí nós vamos ver lá o lado subversivo do dogma. Temos dogmas que surgem não por tradição, mas por modismo religioso. Esses são produtos de um manuseio subjetivo das Escrituras. Tipo, unção do leão, unção de Toronto, unção do cabresto, unção... Sabe, é tanta unção. Eu já fiz vídeos aqui sobre unção. É coisa complicada esse negócio aí. Você entendeu? E é heresia. As pessoas têm aquilo lá como dogma imutável. Eles não mudam. Você entendeu? Está cheio nesses evangelhos recentes, dessas igrejas, inclusive, das quais eu vou abordar aqui, e está nesse pé aí, tá bom? Então são produtos de manuseio subjetivo das Escrituras, essas coisas. Aí depois vem teologia da prosperidade, meu Deus do céu, física e financeira, cura interior, sabe? Tem uma igreja aí que eu vou citar o nome, fala muito sobre, sabe, cura divina. Teísmo aberto, olha só, maluquice. Evangelho social, pelo amor de Deus. Movimento G12, células, MDA, etc, etc, etc. Diferente da doutrina bíblica, esses dogmas que surgem por modismo tornem-se em heresia, ensino contraditório, deturpado ou excedente da palavra de Deus. Amém? Então é isso, tá? Dogmas é isso, tem que se tomar muito cuidado e eles vão criando e vão colocando aquilo para si, que aquilo é verdade, tá? E é complicado esse negócio aí. Bom, então vamos lá. Vamos ver aqui. Sobre protestantes e sobre evangélicos. Os dois nomes referem-se a cristãos que romperam com a Igreja Católica. Durante a Reforma Protestante, o termo protestante vem do documento formal de protesto, né? Protestatio, que os luteranos, né, apresentaram em uma assembleia em 1529, manifestando a sua oposição à política religiosa adotada pela igreja. Isso vem lá, né, de Lutero, né, quando ele colocou lá aquelas 92 sugestões, né, para a Igreja Católica, né, lá em Westminster, né, seu protesto. E de lá fizeram essas reuniões aí, tá, que temos conhecimento hoje. Já o nome evangélico vem do fiel que se submete ao ensinamento contido nas boas novas. Boas novas é evangelho, boas novas, certo? Então, evangelhos vem de boas novas, evangelhos. Evangelho em latim, trazidas por Jesus. Os protestantes declaram seguidores do evangelho. Um dos seus princípios durante a reforma era o da sola escritura. Só a escritura
Só a Escritura, isso aqui em latim, né? Traduzindo em português. Isso significa que para os protestantes, apenas a Bíblia era a fonte de revelação suprema e que não deveria ser permitido à igreja fazer doutrinas fora dela. Então vamos falar das 5 solas rapidinho aqui. Solas escritas. Quem os calvinistas, né? Quem foi que criou essas 5 solas aí, que são dogmas também criados por eles, e seguem isso aí afinco, sabe, cai de cabeça, enfia a cabeça na terra, aí toca a cabeça nesse negócio aí e não muda, entendeu? Aí tem as outras 5 solas também dos arminianos, que é outra problemática, você entendeu? Então eles vão criando esse negócio, o homem vai criando essas coisas tudo aí, e só cria problemas, só brigas, né, e contenda entre eles. Então lá, sola, vamos lá, primeiro aqui, a primeira sola, da qual a gente estava falando, né? Sola escrita. Vamos lá. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. E é padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Aí vem as solos Cristos. Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Aí vem a terceira, sola gratia. Sola gratia. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual, da vida espiritual. Aí vem a sola fide, né? Fiel. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo não é imputada como único meio possível de satisfazer perfeita justiça de Deus. Aí vem a última, sola Deo Glória. Reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória. Então essas são as 5 solas que não deixa de ser dogmas também, que cria confronto com outros pensamentos. Nós estamos falando de calvinista e tem a parte dos arminianos que eu não vou nem entrar aqui, tá bom? Então, sobre esses assuntos dogmas, sabe, costumes, hábitos, sabe, e a forma como os cultos, né, são dirigidos, tudo isso é quebrado nessas igrejas recentes, nesses últimos 10, 15 anos para cá. É um evangelho meio que pentecostal e não pentecostal. Eles pegam a palavra de Deus em algumas, eu já vi, sabe, bem fiel à palavra de Deus, sem heresias. Eles não têm, sabe, no realizar do seu culto, esses hábitos da paz do Senhor, paz de Deus, paz de Cristo, enfim, tudo isso é quebrado, sabe? Se você for ver a liturgia do culto deles, não tem nada a ver. Eles são livres, são libertos de tudo isso aí, sabe? A forma que eles cantam os louvores, colocam um telão lá atrás, pinta as igrejas de preto, na sua grande maioria, e enche de luz, piscando, e holofote, mas tudo focando no ser humano ali. Mas a palavra de Deus é pregada. Como em todas as denominações do planeta, todas têm erros, hábitos errôneos, têm heresias, todas elas. Então você procura um lugar onde te agrada, onde você seja feliz, mas desde que a palavra de Deus é pregada. Se a palavra de Deus não for pregada genuinamente ali, com ensinamentos, com correções, sabe, com instruções lá das doutrinas paulinas, esquece. E eu estou numa que a palavra de Deus é pregada ali, sabe, com afinco mesmo. Então eu estou ali. Agora, os hábitos é complicado. Nós vamos falar deles aqui rapidamente, se possível passar uns vídeos aí. Amém? Então Deus abençoe você, se inscreva no canal, deixa um likezinho, compartilhe com seus amigos, nos ajude para